Você já se pegou assistindo um filme ou uma série e de repente percebeu que estava tão dentro daquela história que parecia que você até era um dos personagens? Você estava lá vivendo aquilo, sendo parte de tudo aquilo que estava acontecendo. Pois é exatamente isso que eu quero te propor aqui hoje. Que você entre no personagem, mas no personagem da sua própria jornada de aprendizado ao inglês. Então faz um exercício bem simples aqui comigo. Fecha os olhos aí por um segundo e se imagina como uma pessoa bilíngue. Imagina você no futuro bilíngue. Imagina você falando inglês. Talvez numa viagem, né? Falando inglês de forma natural, confiante, uma reunião, ou até mesmo em casa, assistindo um filme, sem legenda, entendendo tudo, vendo vídeos, aprendendo assuntos novos diretamente em inglês. Eu quero que você comece a se identificar com essa versão sua, com essa sua nova identidade. Lembra que já falamos disso na aula sobre desenvolvimento de hábito. A identidade, então, de uma pessoa bilíngue, de alguém que já fala, entende, se comunica em inglês com naturalidade. E por que isso funciona mesmo? Vamos lá. Existe uma diferença, como eu já expliquei, mas vamos reforçar aqui, porque é o pilar da vivência, que é esse pilar que a gente está explorando aqui hoje, está diretamente ligado a essa questão da conexão emocional, da conexão de identidade, você se identificar com aquilo. Então, existe uma diferença enorme entre aprender inglês pensando só no resultado e aprender inglês pensando na identidade que você está construindo. Quando você foca no resultado, tipo, só quero aprender inglês para fazer uma viagem, ou porque eu quero entender os filmes, ou porque eu quero passar numa entrevista de emprego. Isso acaba virando uma obrigação. Vira uma tarefa, mais uma tarefa chata do dia a dia. Aí qualquer frustração, qualquer dificuldade, você já pensa em parar e você já desiste. Só que quando você muda isso, quando você aprende pensando na sua nova identidade de ser uma pessoa bilíngue, o processo é diferente, ele fica mais leve, ele fica mais prazeroso, você se conecta melhor com isso, fica mais natural, fica mais interessante para você. E justamente é isso que eu estou dando as ferramentas aqui para que você ache o que é mais interessante para você, o que torna o processo mais prazeroso, que tipo de conteúdo você vai consumir e como é que você tem opções aí de caminhos a percorrer. Cada vez que você estuda, cada vez que você ouve, você fala, que você pratica, você está alimentando essa sua versão bilíngue. Lembra que cada momento desse é um voto para essa sua nova identidade. Você está dizendo para o seu cérebro, é isso, eu sou essa pessoa. E lembra que isso é um ciclo que se retroalimenta. Então, entre no personagem. Eu quero aqui que você entre nesse personagem. Toda vez que você estiver ouvindo, falando, estudando inglês, eu quero que você se imagine dentro daquela situação, que você entre no personagem, porque isso ajuda você a entender, a conectar com o inglês a um nível um pouco mais profundo. Isso vai ajudar você a memorizar melhor as coisas, a pronunciar melhor, a ter uma entonação melhor, a entender melhor os aspectos culturais, os aspectos do contexto, vai aguçar o seu poder de dedução. Então, por exemplo, se você está treinando uma frase bem básica, tipo, how are you? Como você vai? Você não fala só por falar, how are you? Fala com uma entonação, como você diria na vida real. How are you? Com interesse genuíno, com intenção, como se fosse de verdade. E não só na voz, no corpo também. How are you? How are you? What's this? What's this? Entendeu? Então, a gente não fala só com a boca, a gente fala com a expressão facial, a gente fala com a linguagem corporal. Tudo isso parece bobagem, mas não é. Na verdade, são exatamente essas coisas que fazem com que o seu cérebro crie mais conexões, grave mais, memorize mais rápido, retenha mais. E tem mais. Você sabia que o cérebro guarda melhor o que está ligado à emoção? É por isso que a vivência emocional é essencial no aprendizado e que a gente desenvolva essa conexão, essa afinidade com o processo. Quanto mais você se envolve emocionalmente com o conteúdo, seja rindo, se emocionando, se conectando com uma música, cantando, dublando ou com um personagem, seu cérebro grava aquilo com mais facilidade.
ele cria mais conexões neurais, ele aumenta a retenção da memória. Agora pensa aqui comigo, se o idioma é feito para expressar sentimentos, então nada mais justo do que você expressar os seus sentimentos, expressar o jeito que você fala, saber se expressar, então conseguir replicar isso no inglês. Ser quem você é, expressar a sua personalidade, a sua identidade, só que em inglês. E é por isso que eu vou repetir, entre no personagem. Outra coisa, leva isso para o seu dia a dia. Você está no ônibus, pensa, como que eu perguntaria onde desce em inglês? Você está cozinhando, pensa, como que eu explicaria essa receita? Como que fala os ingredientes que eu estou usando aqui em inglês? Se estiver lavando a louça, varrendo a casa, pensa, como será que fala eu estou fazendo isso, etc. em inglês. Começa a alimentar essa curiosidade, porque esses pequenos momentos, essas microsimulações vão te ajudar a pensar em inglês, a fortalecer essa sua nova identidade. E na hora que você for falar, na hora H, que você for conversar com alguém, as coisas vão estar lá, você não vai travar, porque você já vai estar praticando tudo isso, pensando em inglês, alimentando a sua curiosidade, formando e repetindo as frases e vivenciando. Depois, então, a vivência, ela é o resultado do primeiro e do segundo pilar. Então, quando você tem um alto volume de consumo, você tem uma repetição ativa e passiva, você passa a ter essa vivência, você está imerso nessa sua nova identidade aí, nessa nova missão de ser bilíngue. E é isso que acontece quando você faz essas coisas com frequência, na frequência diária. Você tem essa vivência, você começa a lembrar mais, você começa a se sentir cada vez mais conectado. E quanto mais você faz, mais você quer fazer, porque mais resultado você tem. Aí você tem aquele efeito bola de neve de fluência. Quanto mais você aprende, mais você quer consumir, mais você consegue ligar os pontos. Então essa é a minha missão para você. Hoje, agora mesmo, terminando aqui, você vai fazer aquela pequena meditação de 2 minutos, sempre no final das aulas. Cria esse hábito e depois disso você vai escolher uma série ou um filme, uma música, algo que te emocione, que você se conecte emocionalmente e consome esse conteúdo com intenção, vivenciando, entrando ali no personagem, vivenciando aquilo, se conectando com aquilo, se imaginando na pele do personagem, repita as falas, imite a entonação, reaja como se você estivesse naquela cena, tá? E para finalizar, então, me conta, vai lá no Instagram depois e me conta como foi se imaginar bilíngue, como foi, o que você achou dessa aula, o que você pode viver com essa sua nova identidade, né? Que tipo de sonhos você tem, o que você quer fazer depois que você aprender inglês, como você quer usar o seu inglês aí na sua vida, que tipo de situação aquece seu coração só de imaginar um intercâmbio, uma viagem, estudar fora. Conta para mim lá no Instagram, me manda, porque eu quero te acompanhar nesse processo. Resumindo, então, aprender inglês não é só memorizar frases, é sentir, é reagir, é viver o idioma, vivenciar o idioma, como se ele já fosse parte de você. Então, bora praticar com emoção, com presença, com personalidade, e eu te vejo na próxima aula.